Olá, meu amigo, minha amiga, isso aqui outra vez, graças a Deus, para mais um encontro. E eu quero já pedir para você já ir dar o certinho no vídeo, porque, gente, eu preciso, todos nós dos canais progressistas, temos que estar repetindo constantemente a mesma coisa. Certinho, comentário e compartilhamento. Porque, na verdade, o YouTube às vezes retém os conteúdos. Isso é uma reclamação que está vendo de vários produtores de conteúdos. E eu não sou diferente. Então, é muito importante o seu engajamento. Cada certinho, o YouTube mostra para mais 4 pessoas. Cada comentário é engajamento, então mostra mais ainda, e assim por diante. Também é importante, gente, ficar no conteúdo, assistir, tirar tempo para a informação, tira tempo para análise, tira tempo para reflexão, que é muito importante. E este conteúdo, eu te peço gentilmente, e até vou dizer encarecidamente, para você ficar até o fim, para você já dar o certinho, para você comentar e para você compartilhar, porque nós vamos fazer um mergulho na história recente e na recente também, mas que já faz algum tempo. É a questão do Lula e a questão do Bolsonaro. É impressionante como essa gente é escrota, é impressionante como esse canalha, ele realmente tem a postura de ditador. Eu não preciso mostrar nenhum vídeo, as falas deles estão todas na internet, que ele achou que a ditadura matou pouco, deveria matar uns 30 mil, que tinha o Fernando Henrique ser fuzilado, falou que se ele fosse eleito presidente, no outro dia ele plantava uma ditadura. Foi aquele que disse que, homenageando o Ustra, que a Dilma saísse do governo infartada ou morta, enfim, tudo isso ele fez. Mas há uma característica muito importante e predominante em todos os ditadores. É só você pegar na história. Todos eles são covardes, todos eles sabem que as suas atrocidades podem se voltar contra eles. Um exemplo clássico recente é o Maduro. O Maduro tinha sua segurança, que não era do generalato ou do exército cubano ou pessoas de sua confiança venezuelano, eram cubanos, porque ele não confiava nos próprios seres dele, dos pares dele. E, além de tudo, nós já sabemos que ele foi traído por quem estava próximo dele. Essa é a grande verdade. E agora, então, esse desdobramento está acontecendo, mas isso é outra história. Vamos nos fixar no Bolsonaro. O Bolsonaro, além da pecha de miliciano que ele já tem, ele é uma pessoa que ele se comporta como um líder de uma facção criminosa, que é uma facção criminosa, esse bolsonarismo. A grande verdade, desculpe, é que, fazendo uma referência ao Maduro, ele não confia em ninguém. O Tarcísio ensaiou para ser o candidato a presidente, etc. e tal, mas ele queria alguém da família. Por que ele quer alguém da família? Um filho. Não é só pela questão de manter a identidade bolsonarista ativa, é porque ele almeja com isso tentar voltar ao poder, isso é um fato, e tentar fazer o filho um presidente, o que é muito difícil, não estou dizendo que é impossível. Por isso, é importante este vídeo chegar ao maior número de pessoas, para a gente ter noção do que está acontecendo, do que já aconteceu, do que aconteceu com Lula, com o que está acontecendo com Bolsonaro e do porvir. Esta é a verdade. Então, ele não confia em ninguém. E aí, nós vamos primeiro ver essa treva, porque é muito importante, depois nós vamos trazer a postura de um estadista. Este cara tem o quê? 60 dias aí que ele está preso, e o cara só noja. E o que mais me incomoda é que a imprensa dá audiência para ele. E dá audiência para ele porque, evidentemente, eles provocam essa audiência. Tudo é farsa, tudo é mentira, tudo é engodo, tudo é engano, tudo é falácia, mas eles estão se mantendo na mídia. É isso que eles fazem. De um lado, ele como a vítima, explorando essas notícias, e essas notícias sendo exploradas através da Michelle, do Carlos Bolsonaro, que é candidato a senador, do Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente, e assim por diante. Então, vamos ver o comportamento desse trevoso, que era macho, que era imbrochável, incomível, tudo, inclusive um covarde, inclusive um canalha, inclusive alguém que deixou todos
no meio do caminho. Por isso, você deve compartilhar esse vídeo no seio bolsonarista para eles tomar esse choque nos beijos, que é o que eles precisam, e dos evangélicos, do Deus, Pátria e Família. Vamos ver como é que, então, que ele se comportou naquele evento em relação ao Alexandre de Moraes, e depois vamos ver como é que ele se comportou quando ele estava na frente do Alexandre de Moraes. Essa é a nossa primeira fase. Então, fica comigo, porque depois nós vamos ver o estadista, tá certo? Então, vamos colocar aqui o Bolsonaro falando. Ai, meu Deus. Tribunal Supremo, que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ficar nele! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Aí está. E você percebeu ali que tem a voz do Xandão. Esse conteúdo eu extraí que quando foi lá do julgamento, que o Xandão, então, mostrou a prova do que ele fez. E isso ficou patente para todo o Brasil ver ao quanto de ameaça que esse canalha fazia de cima de um palanque, cercado, e os idiotas lá embaixo achando que as coisas, de fato, eram como ele dizia. Mas depois a coisa mudou, e foi aonde houve um declínio, houve toda uma queda desse bolsonarismo por conta do que ele fez lá na Suprema Corte, o que não agradou os bolsonaristas, e aqueles que votaram no Bolsonaro, mas que não eram bolsonaristas, acabaram dando as costas para ele. Esta é a realidade que acontece. Vamos ver, então, o que o canalha fez lá. Sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Desculpa aqui. Olha que canalha. Meu ministro, o Alexandre de Moraes, por 2 vezes, eu declino. Na primeira, se autorizasse a visita, né, as viagens dele, mandaria fotos. Eu declino, então, é não. A segunda, eu declino, não quero saber de ser teu vice. E aí, houve lá, eu ia trazer, mas tirei essa imagem. Houve uma questão de uma pequena movimentação, uma vigília lá no condomínio que perturbou os moradores e não era grande coisa. E depois que o Bozo foi preso, eu procurei, mas não achei, porque tem um vídeo só, houve ali alguma movimentação no início de 30, 40, 10, 20, 50, no máximo, pessoas na PF, depois deram abandono total. E aí, então, agora nós vamos para o grande estadista. Este, que sim, ficou 580 dias preso, onde ele teve a perda do neto, teve a perda do irmão, enfim,
sofreu, não teve a suíte que hoje que tem o Bolsonaro na PF, foi montado ali, arranjado na hora ali para o Lula ficar, botaram um guarda-roupinha para ele, botaram um administrador, mas ele ficou ali, e era um cara que nunca me... Tanto é que o policial federal que o acompanhou ficou amigo dele, o alemão, e fez até um livro. O Lula autorizou ele a fazer um livro, porque ele fez um livro sobre a experiência dele com o Lula. E ele se apaixonou pelo Lula, do jeito que o Lula tratava, do jeito que o Lula se comportava. E aí nós vamos ver, então, agora, o Lula, o que o Lula disse, ao contrário desse canalha, numa entrevista para a Mônica Berger, para o Florestan, na época, que só depois, quase 2 anos depois, aliás, mais de um ano depois, não deixaram da entrevista na época da eleição, porque sabiam que se ele desse aquela entrevista, o Haddad ganharia a eleição. Nunca podemos esquecer disso. Mas vamos ver o que o estadista disse lá na Polícia Federal, nessa entrevista. Vamos assistir. Eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Dallagnol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar, montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com, sabe, a criação da Fundação Criança Esperança do Dallagnol, sabe, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver, sabe, até os 120, porque eu acho que eu sou o ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato aquele dia entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão, falei, não, eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Dallagnol não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. Opa, vamos lá, entra aí. Aí está. É um presidente ou não é um presidente? É um estadista ou não é um estadista? Eu vou provar a minha inocência. Eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Fora o fato que ele disse que ele não era pomo correr para andar com uma argola na perna. Então, este é o cara. Esse outro, até agora, não, ao invés de se preocupar em provar que ele é inocente, que não tem como ele provar que é inocente, ele fica criando o quê? Doencinhas. Gente, foi uma armaçãozinha muito mal feita, que a Michelle até já sumiu de cena, que assista o vídeo que eu fiz ontem sobre esse assunto, que se você não assistiu, é importante, e ele, então, fica com esses mimimi de doença para tentar uma domiciliar. Mas eu acho que ele ainda vai passar por uma papuda. Eu também tinha trazido aqui, tinha separado as vigílias para o Lula, 580 dias de vigília, de revezamento das pessoas de várias cidades, de vários estados, dando bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Este é um estadista onde as pessoas permaneceram lá com ele até o fim do processo, até chegar à sua liberdade, que foi isso que aconteceu. Mas aí, diferentemente deste canalha que pegou e quase lambeu, desculpa a expressão, o saco do Xandão, Lula fez isso com o Sérgio Moro. Vamos assistir para relembrar. Molestada, sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor, ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa, achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje
Se tiver sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que ele sabe, até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a empresa. Maravilhoso. Encarou e provou. A casa caiu para o Dallagnol, para o Sérgio Moro, para a 13ª Vara, que agora, com a delação do Tony Garcia, foram lá e pegaram a tal de caixa amarela, está cheio de coisa. O Moro já está embondado com a questão do Gilmar Mendes, que, se não me engano, o Cássio Nunes Marques pegou para fazer isso, já tem maioria para torná-lo réu sobre esse caso, e aí está a grande verdade. O Lula provou, foi provado. E aí vamos para uma cena final aqui, que foi no dia que o Lula saiu da prisão. Algo maravilhoso, emocionante para a gente lembrar, e depois daí, aí está o Lula, presidente, e retomou o Brasil, que esse treva enterrou, o Lula desenterrou e fez florescer tudo novamente. Por isso, seu Certinho, eu nem esqueci até aqui de botar o banner do Certinho, mas vou botar aqui rapidinho, nós já estamos indo para o final, para você não esquecer de dar o seu certinho, de deixar o seu comentário e compartilhar, tá certo, gente? Então, vamos aqui para a saída do Lula da prisão. Vamos ver aqui. Que a vida inteira estive conversando com o povo brasileiro, eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que durante 580 dias, não importa que estivesse chovendo, não importa que tivesse 40 graus, gritaram aqui, bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula, gritaram boa noite Lula. Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir. E eu não poderia ir embora daqui sem poder cumprimentar vocês. Gente, vamos ter paciência, porque eu fiquei 580 dias sem ter com quem falar. Agora eu quero falar. Eu estou de bem com a vida e vou lutar nesse país. Eu estou disposto a voltar a andar por esse país. É uma questão de honra a gente recuperar esse país. Quero terminar agradecendo a presença de vocês. Aí está, emocionante, maravilhoso, de um presidente que realmente não se dobrou para o sistema e voltou a ser presidente, eleito legalmente nas urnas, mas que infelizmente esses trevosos tentaram dar um golpe, mas foram infelizes e não conseguiram seu intento, acabando então, como você já sabe, que está acompanhando, nesse processo que culminou na prisão de generais e outros tantos, que as coisas realmente não são como eles queriam. Gente, eu quero trazer aqui para vocês, para finalizar, que é o meu livro, Encontro Motivacional com Jesus, que agora ele está na plataforma da Hotmart. Então, eu quero convidar você, eu vou deixar o link no primeiro comentário, para você, estando interessado, acessar a Hotmart e apoiar tanto o meu trabalho como escritor, e esse livro tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então, meus queridos, por hoje esse era o nosso conteúdo, por hoje essa era a mensagem, eu espero que você tenha se sensibilizado, que você tenha visto, você sabe disso, mas agora é importante,
o certinho, o comentário e compartilhamento, porque a grande verdade é essa. A diferença de alguém que encarou o muro e de alguém que arreglou pro Xandão. Está provado quem é quem é o cara. É o Lula, evidentemente. E vamos reelegê-lo neste ano, com a graça de Deus. Mas para isso acontecer, depende de esforço, depende de luta, depende de engajamento, depende do seu certinho, depende do seu comentário, depende do compartilhamento, depende de todos esses ingredientes para ajudar o canal a crescer e para que nós possamos realmente continuar andando em brancas nuvens com a graça de Deus, com um presidente que se preocupa com o povo. E, aliás, inclusive, pobre de direita, tu usufrui de tudo o que o governo faz, mas tu é metido a votar na direita que só te ferra. É isso aí. Tá dado o meu recado, porque aqui a voz é libertadora, você é uma voz libertadora, eu estou indo embora, Bariba. Vou tirar daqui o nosso bannerzinho, vou voltar aqui, vou colocar a nossa logo maravilhosa, quebrando correntes, que é o que nós fazemos. Nós temos que quebrar as correntes e libertar outras vozes para que elas também possam estar engajadas do nosso lado e impedir que a extrema-direita volte ao poder. Fui! Opa!